Bom, bom dia a todos vocês, bom dia a quem está nos assistindo pela internet. Nós estamos no terceiro dia da segunda conferência sobre ensino, promoção e manutenção, ensino, manutenção e promoção do português como língua de herança. E é uma alegria para nós muito grande termos a presença da nossa embaixadora, Ana Maria Machado, que dispensa apresentações, mas de qualquer maneira vamos relembrar que ela é uma renomada autora de livros infantos juvenis e também do público adulto, e que tem um trabalho ao longo dos anos realmente representando o quão maravilhosa é a literatura infanto-juvenil brasileira. A gente talvez se esqueça disso algumas vezes, mas a literatura infanto-juvenil brasileira é de altíssima qualidade. E Ana Maria Machado também foi presidente da Academia de Letras, Brasileira de Letras, que nos apoia no dia de hoje, o que é para nós uma alegria muito grande. E então, com vocês, Em Casa na Minha Língua. Bom dia. Qual dos dois ou os dois? Pode ser. Bom, eu escolhi esse título, quis falar sentada, não vim de Salto Itaié, enfim, porque é o meu jeito e essa é uma conversa informal. Uma conversa informal sobre o assunto, portanto é uma continuação de conversas que eu estou tendo nas mesas de almoço com um e com o outro pelos intervalos, etc. Acho que uma coisa ótima desse encontro foram essas conversas que nós pudemos ir desenvolvendo ao longo desses dias. Sempre os corredores e os cafés nos bons congressos são ótimos, mas aqui acho que especialmente pelo número de pessoas, o aconchego que a gente consegue pelo fato de estarmos todos trabalhando para a mesma coisa, na mesma área, de uma maneira complementar, sem competição. Acho que tudo isso cria um clima que faz com que a gente se sinta realmente muito à vontade em tudo isso. Daí, desde o começo, mesmo antes de saber que o ambiente ia ser assim, eu tinha escolhido não fazer uma conferência acadêmica, não fazer uma reflexão teórica, até porque eu não tenho uma reflexão teórica sobre isso. Eu vou falar da prática, não a prática exercida por mim em grupos, institucionalmente, para português como língua de herança, mas a minha vida. E, em primeiro lugar, além dos agradecimentos que eu fiz ontem aqui, à universidade, à Felícia, a vocês, a tudo, eu tenho um agradecimento muito especial pelo presente que vocês me deram de conhecer vocês e conhecer esse conceito de português como língua de herança. Eu nunca tinha ouvido falar nisso até a primeira vez em que a Felícia entrou em contato comigo. E foi uma iluminação, porque eu acho que é exatamente isso que define. Aí tentei, já com um rigor metodológico de exigência, vamos dizer assim, ver como é que vocês estavam conceituando isso em diferentes textos, e tomei pé melhor na conceituação, e eu acho essa conceituação preciosa, veio para ficar, é fundamental, entrou pela primeira vez, quando eu falei nisso, pela primeira vez numa reunião na academia, passou a entrar nos anais da academia com esse termo, porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que olhar deste modo, porque é muito iluminador e revelador. Então, essa, assim, como primeira coisa. Mas muito antes de questões conceituais, teóricas, acadêmicas, etc., eu cheguei a isso, a esta realidade do português fora do Brasil falado por criança, de uma maneira biográfica. Aos 4 anos, minha família se mudou para Buenos Aires.
Nós moramos lá, quer dizer, quando eu tinha 4 anos, moramos lá 2 anos, mais ou menos. Eu já não só falava português, claro, mas eu já lia em português. Eu fui alfabetizada muito cedo, meio naturalmente, assim, desse tipo de... não preciso explicar como acontece essa autoalfabetização, basta dizer que minha mãe era formada em professora, trabalhou numa biblioteca, e meu pai era jornalista, e nós recebíamos em casa as assinaturas de todos os jornais cariocas, porque ele era chefe de redação, e chegava em casa, ele tinha que chegar no jornal ele tinha que chegar à redação depois com jornais já lidos. E contam, isso é muito antes da minha memória, que uma gracinha da casa era dizer, eu tinha 2 anos, e ele dizia assim, Ana Maria, vai lá e pega o Jornal do Comércio. Eu pegava na pilha, o Jornal do Comércio e trazia. Vai lá e pega a notícia. Eu conhecia os logos, né? Quer dizer, não é? Vocês sabem exatamente o grau do que era o letramento aí. Mas, por essa gracinha, depois eu lembro vagamente que um tio gostava de me ensinar coisas, tinha um anúncio de uma... Isso ele contava depois aí, não é que eu lembro, mas que era uma loja de moda que tinha um anúncio grande nos jornais que era Canadá de luxo. E era uma festa de sílabas maravilhosas, né? Então ele ia me mostrando. De modo que eu cheguei, então, à Argentina alfabetizada em português muito cedo e fui para uma escola onde eles estavam se alfabetizando em espanhol. Eu não tenho memória disso nenhuma, portanto, deve ter sido uma coisa sem trauma, porque não foi assim. Mas há um episódio que não é com alfabetização, mas é com pertencimento e identidade, por isso eu quero resgatar aqui para contar, já que falamos muito nisso. Enfim, não sei, Ivia está aí e outros. A gente falou ao longo desses dias, e eu acho muito típico de uma coisa que pode acontecer, porque nada nesse universo é típico de dizer, é sempre assim, né? Nós temos todo tipo de experiência diferente que vem e se soma. E esse foi um dia em que no colégio mandaram desenhar, fazer um desenho, a professora pediu a turma toda para desenhar, e o título do desenho é Esta es mi bandeira. E, evidentemente, eu desenhei uma bandeira brasileira. Então, isso era 49, mais ou menos assim, e era o governo peronista na Argentina, e não havia um grau de tolerância muito elástico. Então, quando eu entreguei o desenho da bandeira, e a bandeira era a bandeira brasileira, ela devolveu e disse que eu tinha que desenhar a bandeira argentina. Eu tentei argumentar de que ela falou minha bandeira, e a minha era aquela. E ela disse, não, mas quero que desenhe a bandeira argentina. Então, eu já tinha um desenho de uma bandeira brasileira enorme e não estava a fim de fazer outro. Então, o que eu fiz? Acrescentei coisas àquele, como uma criança malandrinha, né, que a gente faz. E eu acrescentei uma menininha vindo, pequenininha, ao pé da bandeira, vindo com uma bandeirinha argentina na mão, depositar. A partir daí, me mandaram embora para casa mais cedo e mandaram chamar meus pais na escola para dizer que eu não podia continuar frequentando as aulas. Isso era outubro, o ano letivo acabava ali, e enfim, eu perdi o ano, porque eles nem acenavam com a possibilidade de papéis de transferência. Meu pai, que era um jornalista, estava lá justamente porque pouco antes, durante o governo Vargas no Brasil, ele foi jornalista de oposição, foi preso 4 vezes, e numa das vezes ele tinha um jornal que era dele e o jornal foi empastelado, quer dizer, vieram polícias e grupos paramilitares e quebraram tudo, e ele ficou cheio de dívidas, e ele foi procurando, depois, já quando veio a redemocratização, ele estava procurando uma possibilidade de ganhar em dólar, de ter não sei o quê, para pagar dívidas antigas que ele ainda tinha com o banco. Então, eram coisas, não era um exilado político, não era um exilado econômico típico, mas era uma mistura das duas coisas,
e com uma consciência muito grande de brigar. O jornal dele chamava Resistência. Então, ele saiu, foi imediatamente ao consulado, à embaixada, e não sei, e apresentou o caso, e aí veio o protesto oficial do Brasil e criou-se um incidente diplomático por causa da bandeirinha na mão da menina. E, por causa disso, houve reuniões na escola, né, e aquela discussão de qual é minha bandeira. Se ela disse, eu dizia, minha bandeira é essa. Então, a questão do pertencimento e da identidade, que eu disse que está ligada desde sempre, isso foi um caso extremo, em circunstâncias extremas, mas essa questão se coloca para a criança desde sempre, a criança nessa situação. Eu sou de onde? E qual é a minha? Eu torço pelo Brasil ou pela Alemanha no dia do jogo? Se eu estou morando na Alemanha, mas meus pais são brasileiros. E todos os meus colegas no colégio são da Alemanha, né? Então, quer dizer, essa questão que está aí como pano de fundo, e nós vimos aqui no decorrer desses 2 dias, eu acho que também é um elemento de minha experiência que foi me ajudando ao longo do meu contato com essa grande questão de ir criando categorias ou percepções, eu digo mais do que categorias, porque são muito mutáveis. Depois eu tenho, essa foi minha experiência de filha, diretamente de criança, mas eu tenho outras experiências aí como mãe. Em 1970, janeiro de 70, eu saí do Brasil com meu marido e meu filho mais velho. Nesse tempo só havia ele, o Rodrigo, tinha 3 anos. Aliás, quando eu fui, ele ainda não tinha feito 3 anos. Eu saí em janeiro, ele fez 3 anos em fevereiro. E nós fomos para a Europa, viemos para a Europa, quer dizer, fomos primeiro para a França, que era onde tínhamos algum ponto de apoio de pessoas onde talvez pudéssemos trabalhar. Ficamos 1 ano e meio, foi muito difícil para o Álvaro, meu marido, trabalhar, que ele era médico. Ele podia trabalhar num hospital, mas não reconheciam o diploma dele antes de 6 anos, então ele não podia receber. E eu dava aula em 3 lugares, trabalhava num jornal, trabalhava numa biblioteca, num jornal não, numa revista, trabalhava numa biblioteca, e tentava me virar com aquilo, aí engravidei, e, enfim, a situação foi ficando toda mais difícil de como eu poder sustentar nisso e como ele poder ter uma existência profissional, e descobrimos que a Inglaterra era muito mais elástica muito, em relação à aceitação. Bastava ele fazer uma série de provas e ter 1 mês com um tutor, então ele podia trabalhar no hospital. Nós fomos para lá, eu fui trabalhar na BBC, então mudamos, depois de 1 ano e pouco, já com o Pedro nascido, que é o segundo, e o Rodrigo pequenininho. O Rodrigo aí já com 4 para 5. Bom, essa situação, nossa, é um pouco para dar o background, porque que foi de uma para outra. Mas quando nós chegamos em Londres, o Rodrigo, que era o mais velho, que tinha aprendido muito rapidamente francês, imagina, com 3 anos, é uma esponja, né? Na segunda semana, ele corrigia a minha pronúncia quando a gente ia comprar as coisas. Aí eu dizia que eu queria um petit suisse, eles iam um petit suisse, petit. Entendeu? Aí, 3 semanas, eu fui buscar ele na saída do colégio uma vez, a creche, ele ainda estava na creche esperando para poder ir para o colégio. Ele saiu, olhou, fez assim, bah, dis donc, il pleut. Entendeu? Quer dizer, as interjeições, os xingamentos, já era francês em menos de 1 mês. Né? E quando nós chegamos na Inglaterra, ele foi para a escola inglesa e rapidamente começou a misturar. Então, teve um dia, vamos dizer, nós fomos para lá, isso dá para medir no tempo por causa dos acontecimentos. As aulas começaram, nós chegamos em outubro para novembro, estavam as aulas começando. E o que eu vou contar aconteceu em janeiro, porque era a festa de Reis. Comecinho de janeiro, tendo tido um intervalo grande de 2 semanas de Natal, onde ele quase não tinha falado inglês, né? Mas ele chegou da escola, eu fui pegá-lo, ele todo feliz, dizendo, mamãe, vem, look and see. Então ele falou, mami, vem, look and see. E eu olhei para ver o que ele queria que eu lookasse e seasse. Aí era assim, vem ver só a belle galette que eu fiz com a pâte à modeler na school.
E o school dele era assim, school, carioca, não era school. Entendeu? Vem ver, era escola. Vem ver só a belle galette que eu fiz com a minha pata modelê na school. Aí eu disse, bom, o nó foi completo, mas vai sair. Nessa ocasião, eu estava fazendo meu doutorado em linguística na França. Eu ia uma vez por mês de Londres a Paris para conversar com o meu orientador, eu veio e trabalhava ali. Eu tinha começado quando estava na França e na hora que nós mudamos, eu tinha começado isso no Brasil, já tinha continuado na França com orientadores diferentes. Então, estava ali seguindo isso. E, muito rapidamente, quando eu vi, mais uns 3 ou 4 meses, quando o Rodrigo, já fluente, começou com Dick and Jane, vi Luke Sally, não sei o quê, sim, mami, run, 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 aquilo tudo. E ele lia essas coisas. E eu vi que ele estava sendo alfabetizado em inglês com os livrinhos da Lady Bird. Por um lado, fiquei super orgulhosa e, por outro, entrei numa crise. Meu filho está lendo, vai ler, não vai ler na minha língua, não vai ler não sei o quê. Então, isso, eu fiquei uns 2 dias, assim, muito dividida com isso. E achei que era a minha obrigação fazer com que ele lesse em português. Mas eu não sabia como fazer e por onde. Eu tinha 2 vantagens, vamos dizer, uma teórica e uma prática. A teórica é que eu estudava linguística. Então, nunca tinha estudado nada relativo à alfabetização, não tinha nada, mas comecei a procurar. Em biblioteca tinha mais ou menos como... E nessa ocasião me caiu nas mãos um artigo. Eu não estava fazendo um trabalho acadêmico, eu não anotei de quem, onde, o que era. Era um artigo solto completamente, mas que dizia, comentava sobre... Era aquisição de linguagem mais do que alfabetização. E ele dizia que, com muita frequência, as primeiras palavras que as crianças dizem nas diversas línguas, além de estarem muito inseridas num contexto afetivo, elas têm a ver com o uso de músculos e movimentos que são quase naturais por questão de mamar. Então, mami, mamã, aí eu vi aquilo, bom, então são as oclusivas, não sei. Aí eu comecei a classificar foneticamente na minha cabeça um pouco do que seria isso, e dei aquela, vou começar um pouco por aí, mas ninguém fala só isso. Então, mas eu tinha que me apoiar em alguma coisa. Mas isso foi um apoio mínimo para me dizer um pouco por onde começar. E a experiência prática que eu tinha era porque, antes de sair do Brasil, aliás, antes do golpe de 64, eu tinha trabalhado com alfabetização de adultos pelo método Paulo Freire, com operários de obra de construção civil. Então, eu tinha a experiência de procurar uma palavra geradora, que essa palavra geradora fosse do universo ali, outras palavras, mais de uma, fazer esse levantamento com os alunos do que poderiam ser essas palavras, decompor em famílias de sílabas. Eu me lembro que na turma com que eu estava fazendo isso, que a gente dava aula no próprio lugar da obra, quase a esquina da Miguel Lemos com a Barata Ribeiro, e as palavras que eles trouxeram foi tijolo, laje, e com essas palavras foi que a gente tinha desenvolvido a alfabetização. E eu lembro da primeira frase completa que um aluno fez, isso nunca esqueci, que ele fez, e escreveu bonitinho, sem separação de palavra, porque ele ia emendando uma sílaba na outra, e ele escreveu Tuluta Tule. E aí eram palavras que ele estava sabendo, porque estava podendo usar, e eu vi Tuluta Tule, eu digo, tá, muito bem, e pedi para ele ler. Aí ele disse, Tuluta Tule. Tuluta Tule. Não era uma palavra só, era um programa de vida. E não era Tule Tuluta. Não é a partir da leitura que você chega à luta, é a partir da luta que você chega à leitura.
Isso até hoje eu conto e me emociona. Então, essa vivência, e a partir daí eles fizeram coisas lindas, né? Então, mas a partir daí, e era isso surgindo de tijolo e laje, né? Eu comecei a querer ver com o Rodrigo o que seriam as palavras dele. E era um pouco, evidentemente, algumas coisas do corpo e outras dos brinquedos dele. Então, ele tinha um macaquinho, macaco. Aí eu vi que podia chamar o macaco de mico também, porque era pequeno, eu digo macaco-mico, né? Tinha um má, que era ótimo, porque era uma daquelas primeiras de má. E banana, que era uma coisa, o Pedro estava começando a comer papinha de banana amassada, essa coisa que a gente fazia, então banana era do nosso vocabulário ali fácil. E, enfim, fomos fazendo um levantamento cavalo que ele adorava e fazia questão de qualquer coisa, qualquer história dele, qualquer coisa tinha cavalo. Então tinha cavalo também e dedo, eu acho dedo e pé, né? Enfim. Mas eu não sabia o que eu ia fazer com o Rodrigo. Eu não ia ensinar a ele como tinha, da mesma forma que o método Paulo Freire ali, da conscientização, o grupo inteiro falando, não sei o quê, éramos eu e ele. E para mim uma coisa que foi fundamental era que tinha que ser sentado no chão, porque eu tinha que estar da altura dele. E fácil de acompanhar o Pedro começando a engatinhar pela sala. Então, o nível do chão, as palavras que vinham dali, isso foi... Eu comecei a fazer umas fichas, eu comprei uma cartolina, cortei todas do mesmo tamanho, para ele não ter a malandragem de escolher pela maior. Todas do mesmo tamanho, todas da mesma cor, feita com um pilô vermelho. E comecei a fazer as sílabas daquelas palavras. Então, num instantinho, ele reconhecia aquelas palavras. Botava cavalo, tá ali. Aquelas, né? Vaca, não sei o quê. Vaca, porque meus pais tinham um sítio e era uma das coisas que ele tinha mais saudade, era de lá do cavalo, da vaca. E, além disso, bom, mas para não ficarem palavras soltas. Então, eu comecei a inventar com ele um jogo em que ficava a pilha de sílabas viradas de cabeça para baixo, assim, para não saber o que era e não poder roubar. Distribuía como se fosse um baralho, cada um tinha 3. Aí eu tinha que começar a contar uma coisa que tivesse das sílabas do que eu tinha, que eu pudesse fazer. Se as sílabas que eu tinha não compusessem nenhuma palavra, eu podia comprar outra. Depois, quando era a vez dele, a maneira dele jogar era a mesma. A gente meio foi inventando uma coisa assim. Então, eu dizia, era uma vez uma vaca. Aí punha aquilo. E aí, quando eu errava, ou quando eu não conseguia, ou quando acho que o máximo de sílabas que podia ter na mão era 5, eu não me lembro exatamente o que era, passava para a vez do outro. Aí ele tinha que fazer o mesmo, mas ele podia trocar. Ele podia, além dele, podia botar lo e trocar a vaca de lugar, ficava cavalo, ou ele podia trocar inteira. Então, janela podia virar panela, por exemplo, alguma coisa assim, com alguma que ele tivesse na mão. E nesse joguinho, que no começo era difícil de fazer, era muito absurdo, às vezes as coisas não faziam muito sentido, mas tudo era melhor do que o bebê bebe a baba do boi, porque realmente cartilha não dá, né? Aí, quando nós estávamos nisso, algumas das histórias começavam a ter sentido, né? Nesse lugar da casa dos meus pais, lá onde a gente passava, no sítio lá onde a gente passava as férias, o lugarzinho onde tinha uma venda, não sei o que, chamava Vila. Aí, um dia ele trouxe, a vaca vai à vila. Vila era ótimo, porque vila para ele era uma coisa muito real. Ele ia tomar sorvete na vila, né? Então, aquilo. Então, aí a vila entrou. E essa frase foi tão pouco de eu não posso esquecer. A vaca vai à vila, o cavalo vai à vila, todo mundo vai à vila. Aí anotei, né? Aí nós vivíamos muito acampados.
vivendo precariamente, guardando as roupas de inverno na mala, quando não era inverno, aquela coisa toda. Então, mala, maleta, eram outras coisas do nosso cotidiano. Então, a vaca levam a mala, tá lá, aquilo era de todo dia. E, dessa maneira, foi surgindo, eu fui começando a anotar frases que eram boas para encaixar em outras histórias para eu não esquecer. E, aos poucos, fui vendo, também à medida que fui introduzindo mais sílabas depois que aquelas estavam dominadas, não só eu vi que o potencial de palavras que podíamos formar com poucas sílabas era enorme, muito maior do que eu imaginava, mas vi também que aquilo funcionava muito rápido. De um dia para o outro, ele estava trazendo mais coisa e trazendo mais exigência, e muito rápido. Chegou a um ponto que eu tinha que segurar um pouco para fixar aquilo antes de passar adiante. Então, dessas diferentes sílabas que nós fomos formando, eu fui formando várias histórias, que aí eu guardava em outro lugar e a gente já brincava rápido daquilo. E surgiram os personagens, Mico Maneco e Mona Maluca, que eram os divertidos da coisa, a partir do bonequinho de pelúcia que ele tinha, do mico, do macaquinho, aquela coisa que tinha, surgiram aí. E foi se desenvolvendo isso, ele muito rápido ele estava lendo. E como deu muito certo, foi muito rápido, o Paulinho, que tinha a mesma idade dele, era filho de um outro casal de exilados, começou a querer a ver aquilo. Então, o pai do Paulinho perguntou, você não quer brincar com ele também? Disse, me ensinar? Eu digo, vamos lá. Incorporamos o Paulinho, incorporamos a Adriana, incorporamos não sei o quê. E no fim de algum tempo, nós tínhamos um grupo que não era grande, 5 ou 6 crianças, mais ou menos da mesma idade, que brincavam de Mico Maneco. E, com isso, estavam todos lendo. Então, essa prática foi aí limitada a isso, não cresceu depois disso, ele estava lendo, cumpriu a função. Deu isso. Quando depois, com o passar do tempo, as coisas melhoraram na minha situação pessoal com a justiça, e eu pude, o advogado disse, pode voltar, não sei o que e tudo, eu voltei. Eu já escrevia para criança, eu já tinha, enquanto eu estava no exílio, eu escrevi vários livros, escrevi muito para a revista Recreio, nenhum saía em livro, mas saíam na revista, foram histórias que depois foram recolhidas em livros, Mico Maneco, Severino Faz Chover, Corrupaco Papaco, que é uma história de exílio, assim, bandeirosa, né? E, enfim, todos esses. Quando eu voltei, e mais para o fim dos anos 70, comecei a publicar em livros as histórias da revista Recreio. Não tinha isso, nada da Mico Maneco, eu nunca tinha pensado nisso nesse momento ainda. Mas por volta de 77, 78, eu já tinha publicado uns 6 ou 7 livros de outro tipo. Eu lembrei disso, aí o Pedro, que era o segundo filho, que tinha nascido lá, não tinha passado por esse processo, mas aí estava de volta no Brasil, começando a ler também, e o Rodrigo às vezes dizia, brinca com ele daquilo, não sei o quê, e tá, e aí eu fiz um pouco, compreendo, funcionou também, eu vi que não era uma coisa só quando você está fora, não é, que era... E aí eu tentei dar mais consistência e propus a uma editora que fizéssemos a coleção. Aí eu levei um tempão trabalhando na coleção, foi uma coisa que deu muito trabalho, porque é muito difícil você contar uma história que você não pode usar que. Quando eu estava começando, as minhas regras não tinha isso. O que, o dígrafo, vai entrar muito depois. Entrava cacocu, mas que não, né? Então, eles vão entrar no terceiro grupo de livros. Então, você não pode dizer um macaco que... Não tem. Não podia ter não, porque eu não estava entrando com dígrafos nasais, que se referisse ao nasal. Então, só também mais adiante. Então, daí que tem vários subterfúgios, dizer... Ela leva a mala? Nada. Leva não sei o quê, que era um jeito de... Né? Era a negativa, mas entrava o sinal de pontuação, que foi uma abertura para eles descobrir que podia. A vaca vai à vila? A vaca vai à vila. Então, isso era uma brincadeira que eles faziam. Às vezes, eu dizia, você já fez essa frase? Não, não fiz. Lá eu estava perguntando, agora eu estou respondendo. Então, valia para roubar no jogo, digamos assim, entendeu? Então, essas coisas que
na prática vieram aparecendo. Eu depois, quando eu resolvi fazer a coleção de bom, agora eu preciso de uma assessoria pedagógica, porque uma coisa é brincar com meus filhos, outra é brincar com o Brasil inteiro. Não posso fazer isso. Então eu chamei a Marisa Borba, que era uma pedagoga, até hoje me dou com ela tudo, especializada em educação, muito na prática. Ela era do Instituto Nazaré, no Rio, que era uma escola modelo, e, enfim. E ela me deu, bem no vocabulário bico-maneco, uns pitacos, deu alguns palpites, aquilo, e fomos acertando e corrigindo no processo. Então, a coleção, para quem não conhece, que eu sei que muita gente conhece e até trabalha, ela já teve várias versões. A primeira era pequenininha, uma proposta de caber na mão da criança, tá? Que era na editora Melhoramentos. Sempre eu fiz com ilustração do Cláudios, porque o Cláudios trabalhou com o Paulo Freire na Guiné e ele era meu amigo de muito tempo, ficou exilado em Genebra muito tempo. A mulher dele era pedagoga, estudou com Piaget, e ele trabalhou com o Paulo Freire em Genebra, e ele tinha, na Guiné, ele tinha uma coisa maravilhosa que eu não encontrei em nenhum outro ilustrador nessa ocasião, quer dizer, além da nossa amizade e da nossa afinidade, era a noção do que a imagem alfabetiza. E isso, com o trabalho com Paulo, era fundamental, porque aquilo tinha que desencadear, né, a alfabetização. Então, nós resolvemos que os livros iam ser um lado uma imagem, uma página a imagem, outra página o texto, quer dizer, sempre lado a lado, como se fossem, no método Paulo Freire, aquelas cartolinas que a gente mostrava, depois os slides, a coisa que tinha essa proximidade, essa filiação com a experiência dele, e isso foi muito bom para mim. A Marisa foi outra parceria excelente, e a gente fez, então, a primeira coleção, que era pequenininha, cabia na mão. Depois de algum tempo, a editora quis trocar o tamanho, de que as livrarias tinham muita dificuldade de trabalhar com aquele tamanho, que era uma coisa que era um pouco rejeitada, tinha colégios que não queriam, que um tamanho maior valorizava. Mantivemos quadrado, passamos para outra, só mudamos o tamanho, e continuou e foi indo muito bem. Quer dizer, é um livro que é uma série que vendeu em todo canto, tem isso, me deu alegrias enormes de ver pessoas acreditando, chegando, aprendendo com aquilo. E agora, recentemente, há uns 3 anos, eu estava numa feira de livros no Rio, na Feira do Livro Infantil, da Fundação do Livro Infantil, estava assinando o lançamento de um outro livro, estava assinando os autógrafos, e na fila tinha um casal com um menino de uns 6 anos. E aí, quando eles chegaram na minha frente, eu vi que eles estavam chegando e que cada um tinha um mico-maneco diferente, de épocas diferentes. E quando eles chegaram, eu assinei o do menino, aí eles pararam, trouxeram o dele, eles disseram, assina também. E aí contaram uma história muito lindinha, que diz que eles tinham se conhecido e começado a namorar por causa do mico-maneco. Porque eles saíram uma vez num grupo grande de amigos e estavam numa mesa tomando chopp, papapá, e aí, ou ela ou ele, um dos dois falou, isso aqui parece a Mona Maluca. E aí o outro disse, você também não conhece a Mona Maluca? Claro, eu aprendi com ela. Os dois, eles começaram a conversar, estavam em pontas diferentes da mesa, começaram a conversar por causa do mico-maneco, da Mona Maluca, da não sei o quê, saíram, enfim. E o menino estava ali também aprendendo a ler com o livro. Então, foi uma coisa linda isso. E, atualmente, nós estamos... Depois ele mudou para a editora Salamandra, a coleção, e nós estamos mudando um pouco, embora seja com o mesmo ilustrador, ele está desenhando novamente certas coisas. Nós queremos agora tirar da moldura, porque era de um tempo que era mais de projeção de slide ou de abrir livro e ver. Hoje em dia, a nossa percepção lateral da imagem com a internet é diferente. Então, a gente está adaptando. Hoje, a gente já tem assim, né? A distribuição da imagem no livro já
passa para todos os lados, você tem que fazer uma leitura que é mais elaborada, mais sofisticada, mas que hoje em dia a criança perfeitamente faz isso com a maior naturalidade. Eu trouxe aqui para mostrar os 4 primeiros, porque eles são feitos em... tem 5 fases. A primeira são aquelas famílias de sílabas mais elementares, na minha experiência, não são elementares em mais nada, foi só uma escolha aleatória do vocabulário que o Rodrigo e eu escolhemos. Então, vá, vé, vi, vovu, cá, cocu, lá, qual era? Na, neni, nonu, tateti, totu e a do L, lá. Então, o primeiríssimo, bem simplesinho, que é o cabe na mala. Todo mundo conhece ou preciso? Se tiver alguém que não conhece, eu leria. Mas então, é isso. A vaca vai à vila. Agora a gente já explica toda, mostra a vila, como é, né? A vaca vai à vila, o cavalo vai à vila. A vaca leva uma mala de lona, o cavalo leva uma maleta de pano, sempre é, né? A mala de lona leva o tatu, a maleta de pano leva a cutia. Tá cheio de personagens que pode falar português, além da capivara. Eu adorei essa história. Na vila, a vaca vê tudo. Ela vê a banana e a vela, vê a bola e a panela. Mas nada cabe na mala. A mala já leva o tatu, né? E essa história se desenrola, vocês conhecem, enfim, não vou contar toda. Mas aí, cada fase tem 4 livros usando exatamente as mesmas sílabas, com as histórias contando exatamente... Em cada fase, com esses 4 livros, não se introduz nenhuma nova dentro da fase. Então, é só para sedimentar. Então, o Mico Maneco, que é o outro. Maneco é nome de menino. Ou é nome de boneco. Mas este maneco é mico. E todo mico é macaco levado. Mico Maneco é um macaco muito levado. E assim por diante. Depois do macaco eu quis um índiozinho. Tinha que ter um índiozinho. E aí eu já sabia que depois ia ter o descendente de africano, depois ia não sei o que, ia começar, mas ia desenvolvendo para cada um. Aí o menino Poti, né? Que é o índiozinho, que mora na mata. Ele não mora, ele vive, porque o Urá só vai poder entrar depois. Ele vive numa oca, lá na taba, né? Lá na mata vive o menino Poti. E aí, vocês reparem como a nova ilustração contextualiza de outra maneira e dá uma dinâmica bem diferente. Nós estamos muito satisfeitos com isso. Enfim. O menino Poti vai de canoa pela mata, a canoa leva o pote leva muita banana. A gente está usando todas as sílabas do outro, mas de outra maneira aqui. E depois, os animais da mata também ganham um volume para eles, que é o tatu bobo. Caiu um toco e bateu no pé do tatu. Aí, o tatu viu a cutia e deu um teco nela. Aí poder usar teco, peteleco. Peteleco é uma palavra que eles riam muito com peteleco. Eu não sei, tem essa coisa engraçada. Me acorde, paca, o tatu me deu um teco, etc. Então, isso ia sedimentando nessa primeira fase. Na segunda fase, entram as fricativas f, j, f, v, né? E o g, g. Então, tem pena de pato e de tico-tico. A menina Janaína tem uma boneca, a menina, né? A boneca cai da janela, aí, de novo. E tem Boladas e Amigos, quando eles brincam. E tem a gaivota, aí entram todos os Gs e Gs. Então, as 4 solidificam essas novas que vêm. E introduz uma gota de mágica, introduz, então,
a fada, a menina fada, que é uma menina negrinha e que ela tem aquela... É onde entra a mágica toda, ela tem esse poder que os outros não têm. Janaína está mais para um lado também... Aí tem tanto o índio como o africano entrando aí e a história continua. Depois, na terceira série, terceira fase, tem o Rato Roeu a Roupa, o Barraco do Carrapato, uma arara e 7 papagaios, e a arara fica falando, o papagaio fica repetindo, então tem arara, 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 uma opção de vezes, e o Tesouro da Raposa, seriam z e r, né? Quando o R é vibrante, quando o R é mais gutural, quando se escreve com 2 R's, um só, quando está no começo, mas tem o mesmo som de que está no meio. Então, é toda uma exploração de R's e S's, que seria esse. No Mico Maneco Quarto, aí já está bem mais fácil, porque já tem todos esses outros lá. Entram os dígrafos, tem o Z e os dígrafos. A zabumba do Coati, tem o Banho Sem Chuva, tem Nho e Chu, né? Banho Sem Chuva, o Palhaço Espalhafato, e as finais, o Imenso Mar Azul, então R e o L no final das palavras, e os mergulhos que tem, enfim. Eu pude entrar com essas dificuldades sem precisar fazer 6 fases, botando em 5, porque já tinha muita coisa. E aí já entram os dígrafos nasais. Aí já pode ter ão, que fica uma moleza contar a história com que e não e tudo isso. Na verdade, o ão só vai entrar na última, um dragão no piquenique. Mas, enfim, já vai indo. E a última tem tudo. Você pode ler qualquer coisa dentro de uma biblioteca com prazer e alegria. Você pode blá, pr, z, r, gri. Todas essas coisas já estão sendo dominadas aí. Então, essa coleção foi, assim, nascida, que eu digo, inteiramente de uma experiência vivida, e o embasamento que ela tem é da prática, tem palpites e a procura de se ancorar um pouco em teoria, mas não partindo disso. Depois, por causa disso, algumas das histórias que eu escrevi ali, ainda no exílio, e que distribuí para os amigos, deixei sem ilustração, só texto, frases, modelos, os cartões do jogo, coisas assim, e que ficaram um pouco espalhadas na comunidade de exilados. Eu depois voltei ao Brasil e, a partir de 73, fui trabalhar no Jornal Brasil e tive uma coluna semanal sobre produção cultural para a infância. E aí, pouco depois de eu estar ali, eu recebi uma carta da Glória, que eu nem sei onde anda agora, nem qual o sobrenome nessa altura, que ela tinha ficado em Paris e foi uma das pessoas que herdou um pouco do modelo, ou da inspiração, ou eu nem sei se eu deixei com ela texto, acho que não, porque eu estava em Londres, os textos que eu deixei foi com o pessoal que estava em Londres, mas ela me escreveu dizendo que eles tinham fundado uma associação chamada Saci. Isso em 74, por aí, assim. E Saci era para brincar com os filhos de exilados brasileiros que estavam em Paris nessa ocasião. Nessa ocasião, um brasileirinho fora era filho de exilado. O pertencimento, o como você se vê, era uma coisa fundamental de transmitir, e, ao mesmo tempo, as circunstâncias em que se viviam eram muito difíceis, porque o exilado nunca sabe se vai poder voltar, quando vai poder voltar, não vem visitar, não havia redes sociais, o corte era uma coisa enorme. Para falar no telefone, minha mãe me escrevia dizendo: dia 16 eu vou tentar telefonar às 7 da noite, entendeu?
Então, era isso. Então, no dia 16, desde cedo, ela ia para um lugar onde, pela telefonista, marcava. E eu ficava em casa esperando. Dava tempo da carta chegar antes, marcando. Custava um dinheirão. Então, a conversa era uma coisa rapidinha, era assim. Todas essas coisas eram muito difíceis. E, na Saci, eles começaram a juntar gente que tinha criança e que qualquer coisa que falasse Brasil era bem-vinda. Então, é claro que, no primeiro momento, as duas coisas de maior sucesso foram Carnaval e Festa Junina, né? Depois começou, eles tentaram fazer festa de aniversário. Não colava, porque as pessoas querem o aniversário juntos com os amigos franceses, com a colega do colégio, com tudo. Mas o brigadeiro podia ir para a festa. Então, acho que caipira, carnaval e o brigadeiro foram as três coisas fundamentais e são até hoje. Pela experiência com vocês, eu continuo ouvindo isso e sabendo. São, assim, pontes, né? Que é a dança, a música, a culinária. São essas coisas, são coisas nossas, são nossas coisas. Já cantava Noel Rosa. Algumas vezes, uma vez ou duas que eu fui depois a Paris, encontrei as crianças da Saci. Algumas hoje, outro dia eu vi uma carta no jornal, assinada lá, eu digo, esse menino era do Saci, sabe? Assim de ver. Eu sei pelo sobrenome, porque eu sei quem eram os pais exilados que estavam lá, o nome eu lembrei, eu não reconheceria qualquer criança assim. Mas havia, então, essa coisa, era uma comunidade em que os pais eram muito próximos e tinham muito forte essa questão do pertencimento, da manutenção, do desenvolvimento e a perspectiva de voltar, de não ser estrangeiro quando voltar. E a coisa de ser estrangeiro estava o tempo todo ali. Eu me lembro uma vez, isso eu ainda estava morando lá, isso foi com o Paulinho, que foi o segundo menino a passar pelo Mico Maneco, que era o amigo do Rodrigo. Uma vez perguntamos, conversando, tinha várias crianças, não sei, o que você quer ser quando crescer, o que você vai querer, não sei o que e tal. E o Paulinho não hesitou, ele disse, eu quero ser francês. E aí, isso foi ainda na França. E aí ele disse, eu quero ser francês. Aí, mas por quê? Todos nós ficamos assim, por que você quer ser francês? Porque francês dorme em cama e guarda roupa em armário. É de cortar o coração, né? Aí você entende o que é o nomadismo, dessa fuga permanente, dessa falta de raízes. Então, gostei muito. Um dia, quando cheguei na Suíça, muito tempo depois, Geneve, veio uma moça falar comigo. Nós temos aqui uma organização para filhos de brasileiros que chama Raízes. Eu digo, que coisa bonita, né? Porque é isso. E, ao longo do tempo, já aí como autora, já tendo voltado ao Brasil, quer dizer, primeiro como jornalista eu recebi informações de que estava vendo. Essa do Saci terminou à medida que os exilados foram voltando. Então foi ótimo que não precisasse continuar, todo mundo voltou. Mas tem os outros que não estão indo fugindo, podem voltar quando querem, passam férias, tem não sei o quê, é outra situação, mas ao mesmo tempo tem essa vivência de estranhamento, de pertencimento meio interrogativo, por quanto tempo, para sempre ou não. Tem momentos em que os pais começam a se colocar aqui, não acha que está na hora de voltar, e aí Deus me livre de estar por perto nessa hora dessa discussão, porque é muito difícil. Então, essas coisas, e outros que não, que simplesmente não, nós não vamos voltar, aqui está ótimo, para que eu vou voltar? Tenho aqui o que eu não tenho, jamais conseguiria ter lá, e estou feliz aqui e não preciso perder lá. Então, é uma etapa de uma maturidade da elaboração disso, que é muito difícil e que tem reflexos diferentes nas crianças também. Então, todas essas circunstâncias vão sendo diferentes e eram coisas que eu não tinha nem pensado. Eu fui vendo no contato com diferentes grupos. Daí que quando a Felícia me procurou e me falou em vocês pela primeira vez, eu fiquei entusiasmada de ver que isso estava se reunindo, porque
isso não é só uma troca, é uma soma. Não é só que você me dá e eu te dou. Nós juntos, né, é que estamos fazendo isso. E da melhor maneira, que é de baixo para cima, grassroots mesmo. E eu acho, chegar aqui e ver o nível de elaboração consciente que vocês estão tendo, de fundamentação teórica e de capacidade de pressão que vocês estão desenvolvendo. Acho que eu não consigo deixar de ser política, fui a vida toda e a minha geração foi assim. Então, uma coisa que me impressionou muito aqui, e que eu não sei até que ponto vocês têm consciência disso, mas vocês estão desenvolvendo capacidade de pressão. Passando pela Andréa, que traz a informação de como isso funciona na teoria lá do Ministério, mas como será na prática. E na prática pode ser de um jeito numa cidade, de outro completamente em outra. E pode, de qualquer modo, nessa mesma cidade que funciona muito bem, daqui a 6 meses não ser mais porque trocou a pessoa. Então, todas essas coisas que começam a apontar para a necessidade de um caminho institucional, que ao mesmo tempo é muito perigoso. Porque o institucional pode burocratizar tanto, hierarquizar tanto, que atrapalhe essa fermentação que é a força. E me parece que vocês estão muito conscientes disso. Eu percebo que todas as iniciativas, as conversas, enfim, a noção disso está muito clara. E eu dou os parabéns, porque isso é uma coisa assombrosa. Eu acho que vocês estão fazendo uma coisa notável, importantíssima, importantíssima. E o céu é o limite. A gente não tem ideia de para onde isso vai, mas eu acho que vai para alguma coisa muito boa. Então, em linhas gerais, era isso. Outras experiências que eu tenho, meio por tabela, eu tenho uma irmã que foi casada com um alemão durante 20 anos, morando perto de Frankfurt, e então ela falava português com a filha, falava inglês com o marido, e a menina estava toda num ambiente alemão, falando alemão, não só com o pai, mas na escola, com os amiguinhos, na pracinha, não sei, em todo canto. E como isso se desenvolveu. Foi absolutamente fundamental para ela ter mantido o português, mesmo com sotaque, mesmo faltando palavras aqui e ali, mas o fato de que toda noite minha irmã contava história para ela em português, ou cantava uma musiquinha em português antes de dormir, aí aquilo, e ela ia dizer, eu vou sonhar em português. Não quer dizer que fosse sonhar em português toda noite, mas tá. Enfim, propiciou que minha sobrinha, ao crescer, tendo mantido aquele português, ela foi estudar arquitetura na Inglaterra, mas depois de formada, na hora do pós, na hora de... Essa arquitetura brasileira é muito interessante, eu quero ir lá ver como é que é, ver tudo isso. Foi, gostou, começou a trabalhar, se fixou, está há 12 anos no Brasil. E pôde fazer isso por opção própria, depois de adulta, para um crescimento profissional. Então, eu acho que é uma experiência que mostra o caminho que você pode abrir. Tem que deixar isso possível para a criança, já que ela tem esse privilégio de poder ter mais de uma língua. E elas tinham uma atitude que eu vi depois em outro, já pude dizer, porque eu acho muito interessante. O pai não queria de jeito nenhum que ela falasse português. Então, elas falavam como uma língua secreta das duas. E isso foi fundamental. Então, essa possibilidade de manter e de ter, quer dizer, cada um vai ver dentro da sua dinâmica, mas eu acho isso muito, muito rico, muito interessante. Tem uma outra experiência de uma prima muito querida, muito chegada, minha prima irmã, a gente cresceu muito perto. Ela casou com um americano, mora na Califórnia, tem 2 filhas. Ela sempre falou português com os meninos. As meninas sempre responderam em inglês.
ela falava inglês com o marido, as meninas num ambiente totalmente, né, anglofônico, falando inglês, iam de vez em quando passar férias. No Brasil, os primeiros 10 ou 15 dias ficavam num canto, assim, olhando. De repente, via que para falar com os primos, para não sei o que, brincavam, estava ali. Depois, na faculdade, uma delas quis fazer intercâmbio no Brasil, ficou um ano lá, voltou, continua morando na Califórnia, mas hoje o português para ela é assentado, ela lê em português, ela incorporou esse lado na vida dela, que não teria sido possível se ela não tivesse mantido e desenvolvido a língua na prática. Então, sempre a gente sabe, é importantíssimo o papel da família. Na maioria das vezes é o da mãe, porque grande parte dos casais, eu não sei se existe uma estatística disso, mas é mãe brasileira e pai estrangeiro. É muito bom quando se tem a possibilidade de que o pai também queira aprender, ou aprenda um pouco, ou se deixe contaminar um pouco por essa coisa, elementos culturais, ou algumas das palavras. É muito bom, acho que é enriquecedor para todo mundo. A criança soma a experiência paterna com a materna e vai construir a sua própria depois. Mas, enfim, eu continuo achando, lá no começo do Mico Mané, que é muito importante a situação afetiva e que é muito importante sentar no chão com a criança. Era isso, mas eu queria abrir para perguntas, porque eu acho que a graça toda da gente estar aqui hoje é poder conversar sobre isso, de modo que eu tentei fazer curto para a gente poder falar. Obrigada. Obrigada. Isso, podemos começar aí. Na sua experiência, então você teve um episódio de, morando fora, ainda carregar a bandeira brasileira como sua, a sua bandeira. Mas e para os seus filhos, essa ideia de pertencimento? Porque ficaram fora, foram para a França, o Rodrigo, principalmente, que era mais velho, depois foi para a Inglaterra, morou um tempo, foi alfabetizado em inglês, falava francês e também francês. Então, você viu alguma coisa de divergente, uma coisa que você falou assim, nossa, eu estou preocupada, de repente quando voltarmos para o Brasil, ele vai ver que de repente a bandeira inglesa é a bandeira dele. Teve algum momento assim que... Não, essa pergunta é ótima, porque me permite também corrigir aqui uma injustiça, uma lacuna. Eu não falei na Luísa, que é outra história. Meus 3 filhos, eu sou tão desvio estatístico que os meus 3 filhos nasceram em décadas diferentes. O Rodrigo é dos anos 60, o Pedro é dos anos 70, a Luísa é dos anos 80. E a Luísa já é de um outro casamento e é uma outra história. Então eu vou falar primeiro respondendo do Rodrigo, depois falo da Luísa, porque é uma história bem diferente. Eu falei desses porque por causa do Mico Maneco que surgiu com eles. A Luísa já encontrou o Mico Maneco pronto. Mas o Rodrigo e o Pedro, quando voltaram para o Brasil, eles não tiveram problema nenhum, tá? Quer dizer, o Rodrigo, na primeira refeição em casa, o café da manhã na casa da minha mãe, no dia que nós chegamos, direto do Galeão para lá, volta, todo mundo, não sei o quê, e aí ele faz assim, posso eu ter algum mais pão? Posso eu ter algum mais pão? Aí a reação primeira foi essa, minha mãe olhou e disse, disfarça, né? Para ninguém rir, deram. Então, ele deve ter sentido isso com os primos, com não sei o que, com todo mundo, um momento difícil de entrar, mas a questão do pertencimento não se colocava, porque nós éramos exilados políticos. Então, a gente, lá sonhavam com a volta do irmão Denfil, aquela coisa. Então, sonhavam que a gente voltasse. E nós só pensávamos em voltar. Aquela sensação, todo ano, quando guardava a roupa de inverno, você dizia, tomara que o ano que vem eu não tenha que tirar isso de dentro da mala. Né? Porque a nossa perspectiva é assim que puder, vamos voltar, assim que... E era não só a minha, que era uma barra mais leve, eu pude voltar em 3 anos,
Mas mesmo a dos exilados que só puderam voltar em 10, em 12, a perspectiva era sempre essa. Então, havia, pelo lado dos pais, uma preocupação muito grande de manutenção e de apertamento mesmo de todos os vínculos. Tem que estar justinho, você tem que sentir que é lá. Às vezes dificultando até a adaptação no país onde estavam. Já corria muito mais o outro risco. E eram adaptações culturais, sobretudo, não eram de língua. Eu me lembro uma discussão que nós tivemos na França, a partir de uma questão que o Rodrigo trouxe, que nós estávamos em casa com 2 ou 3 casais de amigos, todos tínhamos filhos pequenos, acabamos falando nisso. O Rodrigo tinha vindo do colégio e disse, eu acho que Madame Audiard gosta muito de mim, era professora. Acho que ela gosta muito de mim. Aí eu disse, que bom, não sei o quê. Porque hoje, quando ela foi me dar uma fessê é palmada na bunda, né? Hoje, quando ela foi me dar uma fessê, ela não baixou minha calça. Eu voltei para casa assim, dura com aquilo. Como tínhamos esses amigos de um jantar lá, eu contei, aí a questão disso. Não, mas o colégio francês bate, faz parte, se aceita, é normal. E ele viu que em todos os outros casos ela baixa a calcinha para bater, e no dele não, então ela já está protegendo, ele já se sentiu muito querido. Eu disse, ninguém vai bater no meu filho, não sei o quê. Aí o Álvaro, meu marido, disse assim, você acha que o seu filho vai ser o único da escola que a professora não pode bater? É isso que você quer? Porque outra coisa, ele vai ser o queridinho, aquele que não tem... Então, essa questão de até onde vai a integração se colocou ali de uma maneira extrema. E então já tinha gente que tinha ido à sua escola reclamar, tinha outros que não sei o que, começamos a ouvir várias coisas. Aí, o jeito é assim, faça o possível para não merecer uma. Não, porque não, você não pode levar a diferença até certo ponto, ou pode, mas aí a família vai bancar a decisão de que ele seja o diferente, né? Enfim, eu estou dando um exemplo de uma coisa cultural, mas é que isso havia muito. Eu quero dizer que a situação do exilado é diferente da situação de quem saiu depois, que está querendo se integrar, que está querendo estar o melhor possível aqui, não chamar atenção por ser diferente, não ser estigmatizado, não ser discriminado. Já chega que aquela criança tem uns pais que falam com sotaque tão carregado que ninguém entende. Então, é uma situação muito diferente. Eu não acho que existam regras pré-determinadas de como deve ser, como se faz isso, etc. Eu disse que eu ia falar da Luísa. A Luísa foi diferente. Quando a Luísa tinha 5 anos, tinha acabado de se alfabetizar em português, estava recém-alfabetizada, eu voltei a morar na Inglaterra aí por trabalho. Eu fui trabalhar como jornalista na Inglaterra, voltar um tempo, tinha uma perspectiva de ficar 4 anos lá. Eu era fluente em inglês, falava inglês, etc. O pai da Luísa não, né? Então, quer dizer, ela estava recém-alfabetizada, não falava o inglês. O Pedro, que foi com a gente, era o irmão que tinha 17 anos nessa ocasião, adolescente ali, falava mal, mas falava, enfim. E o Lourenço, meu marido, falava muito pouco. E nós tínhamos essa situação ali, e a questão que você colocou do pertencimento, onde que ela se sentia, ela não viveu isso como um conflito, ela viveu isso como uma aventura, uma descoberta de uma coisa nova. Acho que o Pedro ajudou muito, era o irmão mais velho, que é muito lúdico, muito aventureiro. Então, tanto que ele queria estudar teatro, acabou ficando na Inglaterra, começou como mímico, que era para não ter que lidar com a questão da língua, depois foi para ser dançarino, fez faculdade de dança, fez mestrado, entrou numa companhia, hoje ele é diretor artístico de uma companhia que trabalha com dança integrada com deficientes, está lá há 23 anos, não voltou nunca, entendeu? Então, mas esse espírito aventureiro do Pedro acho que ajudou muito. O Lourenço, meu marido, tinha receio, tinha insegurança, mas
Ele também tinha muito compromisso no Brasil, ficava meio indo e vindo. E a Luísa fez isso bem, fez muitas amizades. A primeira grande amizade que ela fez na escola era com a filha de japoneses, era uma menina japonesinha, e a Luísa era a única que acertava dizer o nome dela, porque a menina se chamava Kotoko. Kotoko para a Luísa era tranquilo. Então eu chamava de Kotoko. Na primeira semana, a mãe da Kotoko foi me procurar em casa para dizer que isso tinha feito muito bem a Luísa, porque a Kotoko, porque alguém sabia dizer o nome dela. Eles diziam Koroko, não sei o que, qualquer coisa. Ela não sabia nem que estavam chamando. Então, essas coisas são feitas de tão tênues os fios, tão poucas coisas, né? E, enfim, depois Luísa voltou. Luísa hoje é absolutamente bilíngue. Ela traduz meus livros para o inglês, né? Ela se formou, é designer, voltou. Hoje ela mora em Londres. Ela mora em Londres há 7 anos. Está casada com um italiano, namorando um italiano, enfim, mora com um italiano. Então ela cada vez fala mais italiano. Então também está entrando uma outra língua no meio. Mas ela viveu isso mais como uma oportunidade enriquecedora do que outra coisa. E nunca deixou de se sentir brasileira por isso, não. Mas hoje é mais fácil porque tem as redes sociais. Ela tem os amigos no Brasil, ela mantém lá. Está mais fácil viajar, está mais fácil falar com todo mundo. Tem muito mais brasileiro em todo canto. Ela tem muitos amigos brasileiros em Londres, além dos amigos ingleses. Ela dividiu casa em Londres, que é um sistema que se usa muito lá, né? Share house, e você tem... Então, tinha inglês, tinha lituano, tinha gente de... Quando ela foi para Reading, onde ela fez o mestrado, também dividiu uma casa, acho que tinha 6, cada um de uma nacionalidade diferente. Então, essa coisa é vivida de outra maneira. E já está adulta, estava adolescente, está adulta, é diferente. Outra pergunta que acho que alguém tinha. Bom, Ana, primeiro eu queria agradecer a grande inspiração que foi te ouvir. Eu acho que muitas de nós que estamos aqui, nos enveredamos pelo caminho do português como língua de herança, somos mães e chegamos nisso como mães. Então, primeiro, eu queria fazer um comentário um pouco sexista e de gênero, dizendo que a gente ainda sofre muito preconceito numa visão da sociedade que acha que as coisas que vêm de casa, que vêm da família, que vêm dos filhos, elas atrapalham a nossa vida profissional. Eu acho que é muito inspirador ouvir a história do Mico Maneco. Eu conhecia como um projeto que ajuda a alfabetização das crianças, mas desconhecia totalmente a história do surgimento da ideia, para que a gente possa ver que essas coisas não têm que estar tão separadas e que isso não necessariamente é ruim, né? Eu acho que o mercado de trabalho, ele vê a mulher e a mulher que é mãe como filho, como um empecilho para que a mulher trabalhe bem, quando não precisa ser assim e pode ser completamente diferente. Eu também sou muito atenta ao fato de que aqui praticamente não há homens. Então, isso é uma questão para mim, né, de por que não temos homens aqui. Por um lado eu falo, bom, é um super potencial, não tem como negar que as protagonistas do português como língua de herança são mulheres. O livro que foi lançado ontem foi escrito por mulheres. A equipe de produção do livro foi de mulheres. Acho que o designer era homem, verdade? Então, pelo menos tem uma representação masculina no projeto. Mas isso não pode passar desapercebido, né? Tanto por um lado bom, mas também a gente não pode ficar só aqui, porque senão vai ficar uma conversinha para os olhos de fora, para os olhos masculinos. Talvez isso seja uma conversa de café e não seja tão levado a sério, porque infelizmente ainda é assim. Um dos coordenadores do ELO é brasileiro, casado com uma francesa. Que bom. A Brás tem professores homens, vários. Que bom. Já é uma mobilização que... Mas é raro justamente porque o pai brasileiro normalmente está no escritório. A
gente tem, você comentou da estatística, Ana Maria, na região de Washington, a gente tem um programa lá, uma escola, para usar o termo mais comum, que é a Associação Brasileira de Cultura e Educação, há 10 anos, fazendo 10 anos em setembro esse ano. Por uma estatística relativamente simples, a gente tem 5 a 7% de famílias em que o pai é um brasileiro e a mãe é de outra nacionalidade. Tem 10 a 15% que ambos são brasileiros, mas o restante todo, a maioria dominadora, como você colocou, é a mãe brasileira e o pai outra nacionalidade, não necessariamente americana. Então, eu só queria fazer esse comentário, e a pergunta que eu queria fazer mesmo para a Ana é: como a sociedade, então você comentou como era ali entre os exilados, né, mas em Londres e na França, como era para os franceses e para os ingleses, vocês, como uma família que estava insistindo que o filho aprendesse, lesse em português? Eu acho que essa questão nunca se colocou, porque eles não entravam muito na intimidade da família. Acho que era um grupo... os ingleses são muito reservados. E os franceses, eu não gosto de generalizar, mas o comportamento que nós encontramos muito era de... acho que não iam à nossa casa e não nos chamavam para ir à casa deles. Então, encontrávamos em ambientes sociais. No máximo, a criança está brincando ali na pracinha junto, ou no café, no restaurante está sentada junto. O que acontecia dentro de casa não era uma coisa em que eles estivessem muito interessados se nós estávamos ensinando ou não. No colégio, isso nunca se colocou, estou falando na França, nunca se colocou como problema, questão, dúvida, será que em casa fala uma língua ou outra? Acho que isso nunca surgiu em reunião de pais nem nada. Na Inglaterra, pelo contrário, era muito valorizado que a criança mantivesse, desde que se procurasse incentivar o inglês também. A turma da Luísa e antes a do Pedro, a do Rodrigo menos ainda, a da Luísa, como já foi nos anos 80, era muito mais, tinha uma quantidade muito grande de estrangeiros, de crianças da Somália, do Paquistão, então acho que é taken for granted, de que em casa eles falam a língua deles. Não havia sensação de barreira, nem de ter que abandonar. Foi uma das coisas que me surpreendeu nesse encontro, aliás, foi o número de vezes que vocês se referiram a pessoas que acham que o bilinguismo atrapalha ou que não se deve incentivar, etc. Eu nunca tinha visto essa atitude. Infelizmente, nós Até aqui, eu nunca tinha visto essa atitude. Eu não sei se é deste tempo e eu estou defasada, ou se é desse espaço e eu estou deslocada. Infelizmente, nós temos relatos de eu ouvi de todo mundo. Pediatras, fonoaudiólogos que eu ouvi de todo mundo. A família abandonar o idioma e usar... A Ana contou que ela aprendeu isso na faculdade de fonoaudiologia, entendeu? Isso eu nunca tinha ouvido, eu fiquei pasma. Teve um político alemão que propôs que os estrangeiros não falassem a língua dele dentro de casas. Pois é. E se falasse alemão. Quer dizer, se ele... Eu acho que, então, isso não é, portanto, de localidade, é do tempo. Eu acho que hoje está sendo assim. Provavelmente é uma das manifestações do viés anti-imigrante que está aí. É tentar absorver o mais rápido possível. Eu li um artigo uma vez de um jornalista brasileiro muito conhecido que tem um sobrenome árabe. E então ele disse que ele só foi se sentir estrangeiro quando cresceu e começou a viajar e que em todo canto, com aquele sobrenome e aquela cara, paravam ele na imigração e faziam 300 mil perguntas de coisas, né? Porque para nós, enfim, os preconceitos passam por outras, se esgueiram, não é que não existem, mas se esgueiram por outras frestas. Então, ele dizia que ele achava, esse artigo, que eu até recortei, ele disse que acha que o imigrante
existem imigrantes de tipos diferentes. Ele escreveu isso na ocasião que houve aquelas manifestações na França que estavam queimando ônibus nos subúrbios. E ele disse que existem categorias diferentes e momentos diferentes na história da imigração onde isso aparece. Que existem os imigrantes que vão para querer se integrar o mais rápido possível, que querem falar a língua local, botar os filhos estudando junto com os outros, esquecer de falar a sua própria língua, deixar de falar, não querem morar em bairro que estejam os seus conterrâneos, enfim, que isso é um tipo de imigrante. Existe outro que vai... Não, porque esse pensa em não voltar, é quando ele começa a dizer, é o imigrante que pensa em não voltar, então ele vai para se integrar. Existe o outro que só pensa em voltar. E que então vai e se fecha, os casamentos são só dentro do grupo, só se fala, tem várias iniciativas de reunir para comer as comidas do grupo, dançar as músicas do grupo, só se fala daquilo, bota os filhos em colégio, que a educação se faça naquela língua, etc. O ponto extremo disso é o gueto, que se faz formado pelo próprio. Mas que nós estamos assistindo a um terceiro tipo de imigrante, que é aquele que vai e não quer se integrar e não pode voltar. E que esse é o imigrante do ressentimento. E que esse é inesperado de para onde pode ir, mas que nada indica que seja muito bom. É aquele que não quer virar um local, não quer voltar porque o que deixou para trás é um pesadelo, mas então tem raiva de quem está integrado aqui, briga com o outro que está ali, não sei o quê. E aí ele analisa isso no artigo. Foi um artigo, eu não sei até que ponto eu concordo com tudo ou não, mas me deixou pensando muito. E a distinção fundamental é isso, é a perspectiva de voltar ou não e quando. Enfim. Eu posso fazer? É mais ou menos nessa linha que a gente o pertencimento tá, que você falava. Isso. E eu também gostaria de ouvir o que você tem o que você pensa, porque sobre muitas famílias que nós tentamos abordar e conscientizar sobre a escolha do bilinguismo, elas têm uma relação muito conflituosa com a sua história do Brasil. Então, aqui você contou da ideia do exílio político, então a palavra exílio é uma coisa forçada, então tem essa questão ainda de uma raiz, né, forte. Mas muitas vezes há uma diáspora econômica, né, ou uma diáspora às vezes política, de um ressentimento na conjuntura atual, e há uma visão muito, eu vejo assim, às vezes, não são todos, mas a família tem uma relação muito conflituosa com o Brasil, e eles não têm a dimensão de que isso é passageiro. Então, como seria a gente abordar essas famílias, né? Não, eu acho que essa fase é completamente diferente da do exílio, tanto que eu comecei dizendo, e acho que sem dúvida, e às vezes as opções de sair e de instalação aqui foram extremamente dolorosas, carregadas de angústia, de sofrimento, de incertezas, de insegurança. São coisas que a pessoa quer botar para trás sem ter para onde voltar, né? Acho que isso é muito, muito sério. Acho que eu não tenho fórmula, receita, nada disso. Mas eu acredito muito no poder da cultura, na sua forma mais ampla, seja pelo Brigadeiro, seja pela festa junina, seja pelo livro, pelo filme, pela novela da Globo, pelo jogo de futebol. Enfim, eu acho que um trabalho, uma elaboração do pertencimento através desse tecido cultural, que às vezes é muito tênue, não é consciente, mas que está ali, é mais efetivo do que tratar do bilinguismo diretamente. Pode ser, eu acho que é mais fácil aceitar que você, uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, ou por trimestre, faça, enfim, uma vez um churrasco, outra vez uma feijoada, chama todo mundo, aí toca as músicas que estão ali, conversa e tal. E nisso, e vindo, passa, vê se consegue um vídeo de uma série, um bom programa de televisão que passa, enfim,
reunião em torno dessas coisas, que no primeiro momento dificilmente vai ser uma cultura letrada, vamos ser realistas. Não adianta você chegar lá e dizer a Clarice Lispector é maravilhosa, vamos ler Machado de Assis. Entendeu? Mas mostrar a escolinha do professor Raimundo vai na veia. Entendeu? Então, e hoje ela está em vídeo. Então, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, quando é para criança. Então, essas coisas. E o audiovisual brasileiro está cada vez melhor. Os documentários brasileiros estão muito bem feitos, tem coisas. Então, tem muita coisa para ver. E eu estou dizendo isso. Eu, recentemente, há 2 semanas, estive numa escola no Morro da Conceição, que é uma comunidade no Rio, na zona portuária. Eu trabalho muito com biblioteca comunitária e o pessoal que trabalha em comunidades, em favelas, e então eles estavam justamente fazendo uma programação de conseguir eles conseguiram agora uma sala pequena para exibir vídeos e poder discutir com as pessoas da comunidade, os jovens, fazer a noite dos adolescentes irem para lá ver filme e conversar e debater, entendeu? Então, porque é muito direto ver ali, aquilo na hora, logo em seguida vem. Então, tem muita experiência de, a partir do audiovisual e da música depois, você ir chegando no livro, nas outras iniciativas de fazer um blog juntos, de fazer outras coisas. Mas eu acho que, antes de escrever, o homem dançou em volta da fogueira, contou oralmente, viu as sombras que as chamas faziam e ficou imaginando na parede da caverna o que era aquilo. Eu acho que a imagem tem uma força que... E as imagens são diferentes em cada cultura. Então, o grafite brasileiro é diferente do grafite que está aqui. Então, vamos desenvolver isso, vamos ver, aprender a ver o que é Brasil aqui, o que tem. A gente conhece de longe, você vê um brasileiro no metrô, você sabe o que é, e não sabe por que você sabe. Então, isso está na cultura, está na arte. Vamos olhar. Se vocês me permitem, porque ouvindo a história de vocês, eu olhei para trás para a minha história. A minha mãe veio de Portugal com 8 anos, numa situação que eu acho que não foi agradável para ela, porque ela nunca falava de Portugal, veio num navio com centenas de outras pessoas, possivelmente passou por situações, né, constrangedoras que ela não gostava de falar. E a minha relação com Portugal vem do sabor do bacalhau, vem do sotaque dos meus avós, especialmente do meu avô, da sopa que ele fazia todo fim de tarde, mas a minha mãe nunca pareceu estar satisfeita com essa situação. Ela tinha um certo constrangimento, inclusive em relação a isso. Bacalhau é uma comida de pobre, é uma situação... Essa questão, do ponto de vista da minha mãe, parecia ser sempre muito dolorosa para ela. Mas através do fado, hoje eu vejo que, de várias maneiras não ditas, ela me contou um pouco dessa história. E então, hoje a minha paixão por Fernando Pessoa e Saramago, eu acho que se explica, né? Mas ela nunca falou formalmente sobre a cultura, embora tenha sido por pouco tempo, em que ela chegou a viver. Mas eu acho que os sabores, as cores e os sons me falaram muito dessa experiência que ela teve. Então, quem sabe a gente possa fazer, né, de uma certa maneira. Mesmo que, como ela, eu acho que foi inconsciente. Mas ficou para mim como uma coisa valiosa, o que ela trouxe de alguma maneira, né, através desse navio, cruzando, né, o oceano, e trazendo para nós. Então, obrigada, porque eu acho que nunca tinha pensado nisso antes. Foi muito legal ouvir essa história. Eu acho que cada uma de nós aqui se sentiu um pedacinho você, fora, né, do Brasil. O que eu gostei demais também é de ouvir o Projeto Camaleão de Dubai e perceber como o papel da mãe é fundamental no resgate da segurança dessas pessoas que vivem fora do Brasil. Porque, bem ou mal, a nossa língua de herança é onde aquelas crianças vão se segurar firmemente, né? Aquelas famílias que mudam demais de país, em algum lugar elas vão se encontrar. Não, eu estou na Inglaterra, mas eu ainda sou brasileiro, né? A questão da identidade. E eu tenho me envolvido bastante em projetos, inclusive com outras culturas. Uma vez eu ouvi de uma turca,
ela já tinha tido o segundo filho era o segundo filho que ela estava tendo, e ela teve tanto medo daquele momento do hospital, do parto na Alemanha, e naquele momento ela decidiu: eu vou aprender alemão para nunca mais passar por isso. Então eu acredito muito assim no respeito que ela deu àquela situação, e também a tentar entender um pouco aquele lugar onde ela estava vivendo, e esse é um papel que todas nós que vivemos fora temos que fazer também. O que é esse lugar que está me recebendo? O que eles estão vivendo aqui é o olhar, abrir o olhar para fora, e é um exercício que a gente tem que fazer, e aprender a respeitar o outro também, né? Não só manter a nossa cultura e tentar impor o que nós somos, mas também receber o outro para facilitar a nossa vida. Então, esses projetos que conversam com as mães, tentam entender os sentimentos. Em Munique, o trabalho que a Menescal faz com a outra Andréia lá, é muito abrir o espaço para conversa, tentar ouvir. Quando surgem aqueles momentos de mas eu não gosto, mas eu não... essas pessoas ressentidas, elas tentam neutralizar aquela situação. Gente, vamos ver, calma, não é bem assim, vamos abrir a conversa, vamos escutar o outro, cada um passa por uma situação diferente. Essas iniciativas são muito importantes para que nós brasileiros aqui fora possamos até passar isso para os nossos filhos, que também têm dificuldades. Eu não preciso de microfone, porque eu sou diretora, mas sempre ajuda. Eu fiquei super feliz, embora a gente tenha chegado atrasado, que essa porcaria do metrô estava fechado com maratona, não sei das quantas. Eu fiquei super feliz de ter pego uma parte da sua fala e ter ouvido você, conscientemente ou não, nos incentivar tanto. Não nos incentivar só na essência do que a gente vem aprendendo e pregando, mas naquilo que é o macro do que o movimento almeja, de conseguir um apoio institucional, reconhecimento no Brasil, pelo Brasil, de governo e também do empresariado brasileiro, que muitas vezes até manda funcionários e famílias para fora, de como, no fundo, a gente está falando de desafios muito além de apenas questões linguístico-culturais, muito além. A gente esbarra em questões familiares, de harmonia, de entrosamento. E Ana Maria, muito lindo ouvir você retratar a sua história do exílio, porque quando você diz, nós esperávamos não ter que tirar a roupa de frio da mala, você não está falando do Rodrigo ou do Pedro, você está falando de você. É claro. E, na verdade, quando a gente diz de conscientizar pai e mãe, não é um processo de fora para dentro. A gente tem que alimentar pai e mãe desse nutrir de raízes deles, para eles terem o que passar para filho. Então não é uma questão de conscientizar sobre o bilinguismo, não. O quão próximo é você da sua identidade? O quão próximo, ou será que a sua relação com o Brasil está na prateleira, ou no vídeo bonitinho de Corcovado, ou no acarajé da saudade, no baú de memórias lá no fundo? Então quando eu vou, dá licença que eu vou dar os créditos autorais, tá? Mas vou usar muitos elementos da sua fala com o meu grupo lá em Washington. Vou mencionar, até porque eu nunca passei pelo exílio, então vou usar diversos elementos do que você citou. Mas é isso que quando a Carla fala da importância das mães, na verdade, a gente no fundo está aqui, como mãe ou como parceira, para se auto-entusiasmar, para se auto-renovar, para se auto-aprender, tudo, porque é daí que se desdobra, né? É a coisa do cordão umbilical mesmo, a gente só dá o que a gente tem. Então eu fico me sinto privilegiada. Pode usar à vontade. Que bom. Eu acho que tem uma coisa, eu falei aqui meio de passagem, então como você mencionou, eu vou resgatar isso só para sublinhar mais, é questão de ter um momentinho de noite, pode ser 15 minutos, de ou contar história ou cantar uma música. Cantar. O meu repertório de marchinha de carnaval de 1920 e 30 é inacreditável, porque a minha mãe cantava para mim marchinha de carnaval. Era o que ela gostava. Então, eu sei todas. Eu fui assistir o Sassaricando, eu cantava junto, todas. As que eram do meu tempo e as que não eram. E eu cantei para os meus filhos. Então, os meus filhos sabem, né?
E isso, assim, a gente traz uma coisa, era o quê? Era a lembrança da minha mãe, mas era uma cultura que vinha, assim, a Juju já sabe ler, a Juju sabe escrever. Eles adoravam isso, há 10 anos na cartilha. Isso é uma rosa lá atrás. Mas meus filhos cantavam. Porque não é só aquilo que é hoje que está aí, seja a galinha pintadinha linda, é muito bom e tudo, mas não é só isso. Não é só o disquinho que você põe. É aquilo que está no seu disco interno, no seu radisco. E está lá. E é tão interessante, só um adendo aí, que quando a gente faz isso, as crianças, as mães, porque eu acredito muito no nutrir, elas precisam se autonutrir do que elas têm de brasileiro. Porque às vezes ela não quer passar isso, ou ela fala assim, ela está ali só brincando com as crianças, porque no fundo ela esqueceu, ela não está, aquela parte não está nutrida, né, dentro dela, né? E de vez em quando a gente está conversando com elas e elas voltam assim, menina, eu quase chorei quando meu filho chegou em casa e cantou assim, cai, cai, balão, cai, cai. Sabe, como uma coisa que era uma coisa tão longe, mas ali ela falou assim, eu choro quando ele chega em casa. Nunca acreditei que eu fosse cantar isso. Né? É uma coisa, elas precisam se nutrir, se auto-nutrir outra vez. Olha, eu tenho isso de brasileiro, é isso que eu quero passar. Antes que ela me interrompa em definitivo aqui, eu vou contar só para acabar, que eu já vi rapidinho, para não entrar no tempo alheio. Mas é uma coisa que me aconteceu em outubro agora. Eu estava na Dinamarca, tinha ido a uma feira de livro lá e quando acabou, nós tivemos um encontro com o Brasileirinhos DK, que são o grupo lá, na biblioteca. Estávamos eu e o Roger Mello, que tinha acabado de ganhar o prêmio Anderson como ilustrador, e nós fomos para lá ler para as crianças, contar a história, enfim. E eu escolhi ler A Menina Bonita do Laço de Fita, porque está traduzido em dinamarquês. E era um livro, então, era um dos livros, eu tenho 7 livros em dinamarquês, eu só trabalhei com aqueles, porque tinha na biblioteca, eles podiam ouvir em português e falar no outro lá. Mas aí, enquanto eu li a história, o Roger, uma coisa atrás, ia desenhando numa cartolina alguns elementos do que eu dizia. Então, ele desenhou um pouquinho, um retrato da menina bonita, a visão dele, tá? Depois, quando eu falei que ela diz que comeu muita jabuticaba, ele começou a desenhar uma jabuticabeira. Então, ele desenhou o tronco e as jabuticabinhas todas presas no tronco que estavam ali. Isso era uma coisa que as crianças nunca tinham visto aquilo, né? Uma árvore com a fruta grudada no tronco, assim, ali. E aí, quando terminou e nós fomos conversar e eu vi aquele desenho, eu disse, vocês sabem, vocês já viram jabuticaba? Vocês conhecem jabuticaba? Alguém sabe nome de frutas brasileiras que só tem no Brasil? Então, onde não, vale uma que tem aqui também. Então tinha banana, manga, não, mas essa tem aqui, alguma que não tem. Tá? E aí, uma criança no meio, era um grupo pequeno, de uns 15, enfim, e um disse, Grumichama. Aí eu disse, como Grumichama? De onde você tirou isso? Ele dizia, Grumichama. Meu avô me ensinou ontem. Aí era aquilo. Porque o avô tinha vindo visitar. O avô estava ali, aí o avô riu, foi aquela, e todo mundo participou. Porque ele falou em Grumichama, a criança estranhou, ele tinha falado na véspera, a criança tinha estranhado o nome, ele ensinou a dizer Grumichama, todo mundo, não sei o que, Grumichama. E aí falou de outras frutas, e eles começaram a falar jamelão, não sei o que. Aí, enfim, foram buscar frutas, não que as crianças soubessem, mas os pais sabiam, os avós sabiam, os que estavam ali. E esse avô tinha chegado do Brasil e tinha ensinado a neta, na véspera, Grumichama, e aquilo ali. E ela se sentiu a pessoa mais importante do mundo, que ela sabia Grumichama. Então, a gente nunca sabe o que vai despertar, quais são as pontas, mas é fundamental. Então, eu acho que foi um deleite, né, essa conversa. Total, deleite. Delícia. Vai disponibilizar isso para Olha, ele já está sendo assistido pelo mundo inteiro. Já vimos fotos do pessoal no Japão assistindo. E vai entrar no nosso canal do YouTube. Nós vamos continuar essa conversa num painel muito parecido, porque esse dia é todo sobre cultura. Acho que as relações entre língua e cultura vão ficar... Os pesquisadores de plantão aqui vão ter um monte de coisa para registrar. Mas esse momento é muito especial porque nós temos 3 placas de reconhecimento a serem entregues. Uma, é claro, é a nossa embaixadora Ana Maria Machado, que eu acho que ela já é muito... Ela começou a ser embaixadora muito antes de eu
de eu nascer até. Dessa ideia toda. Não, a Miriam era avó, eu acho que eu sou bisavó. Não, mas eu acho que a Ana Maria Machado acabou de nos revelar que o começo desse movimento foi com os brasileiros exilados. E isso é algo muito bonito, porque nós não somos exilados, nós escolhemos vir até aqui. Mas eu acho que o mico-maneco, ou até essa noção dessa necessidade de se manter, veio de uma pessoa que tinha que dormir no chão e colocar a roupa na mala. Então a gente tem uma eterna gratidão ao seu trabalho. E nós gostaríamos de estender essa humilde placa de reconhecimento. Olha! Em honra à sua contribuição como embaixadora da Brasil em Mente, alavancando a conscientização e celebração do português como língua de herança. Obrigada. Nós aqui agradecemos.